Boa noite. Quero agradecer essa casa pelo convite. Quero agradecer a Deus, aos espíritos amigos, trabalhadores da Seara do Bem, dos estudos, da ampliação de consciência. Quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui nos assistindo, prestigiando esta casa. Gostaria que nesse instante fechássemos os nossos olhos e fizéssemos uma oração agradecendo ao Todo-Poderoso pela presença divina dele dentro de cada um de nós. Amado Mestre Jesus, espíritos trabalhadores da Seara do Bem, do amor, mentores desta casa, Deus Todo-Poderoso, que está em tudo que existe, em tudo que há. Que a sua vontade seja feita, tanto estando encarnada como desencarnada. O pão de cada dia, agradecemos. Tanto o pão que alimenta o nosso corpo físico, como o pão que alimenta a nossa alma, a nossa consciência, a nossa ignorância. Perdoa as nossas incúrias, perdoa o que ainda não sabemos e que permitimos permear a nossa vida. Assim como devemos tirar dos nossos corações aquilo que não serve mais para a nossa jornada, para a nossa caminhada. Muita luz e muita paz. A palestra dessa noite tem o tema como a vida e seus compromissos. Eu gostaria de começar chamando a atenção. Quais são os nossos compromissos? O que é ter compromisso? Que compromisso eu tenho na minha vida? Então, os compromissos, eles podem ser compromisso com a minha evolução, compromisso com o meu autoconhecimento, o compromisso por fazer a minha vida melhor, compromisso de olhar o outro como meu semelhante, o compromisso de olhar para Gaia, planeta Terra, de fazer a minha parte, de contribuir em alguma coisa. São tantos os compromissos, mas o maior de todos eles é o compromisso consigo mesmo. E vocês podem questionar, como assim? Isso não é um egoísmo? Não, em hipótese alguma. É a partir do momento em que você assume um compromisso com você, um compromisso de se tornar a sua prioridade, para olhar para as suas sombras e sua luz, que você pode ser um ser melhor, que você pode contribuir melhor para tudo isso, para todos os outros compromissos. Eu só posso crescer quando eu enxergo quem eu sou com toda a verdade. Quando vivemos nos compromissos materiais, no compromisso do crescimento com a vida material, com a vida profissional, esquecemos do compromisso com a vida espiritual. Quando vivemos só com o compromisso da vida espiritual, esquecemos os compromissos com a vida material. A vida nos oferece muitos compromissos e todos eles são importantes. E por isso que a prioridade é você. Porque olhando para você, olhando para a sua jornada com verdade, com coragem e com humildade, que você vai poder avaliar
se os seus compromissos estão em conexão com as leis espirituais, com as leis universais e não com as leis humanas. As leis humanas, elas são importantes e são necessárias para que possamos viver em sociedade respeitando o nosso próximo. Imagina o que seria de nós se não existissem essas leis humanas, convivendo ainda com espíritos tão ignorantes que somos nós, que olhamos para nosso umbigo, que queremos que as coisas deem certo para nós, que sempre estamos querendo nos dar bem em tudo. Então as leis humanas, elas são necessárias para trazer a harmonia da vida em sociedade, para trazer o respeito, imputar o respeito, que muitas vezes não existe. Mas são as leis morais, é a consciência de ser divino, que é o maior compromisso. Esse compromisso de você entender que você é parte desse todo. E sabe como que você se sente parte desse todo? Primeiro, se reconhecendo o Espírito. O que é o Espírito? Senão essa centelha que está conectada com o universo. Quando você descansa, repousa durante a noite, o seu corpo, a sua matéria dorme, mas o seu espírito entra em conexão com este mundo paralelo, com essa grandiosidade que é o universo, que é o todo. E é se permitindo estudar e ampliar a consciência que se consegue entender a missão de estar aqui. Reencarnar é um processo educativo para o espírito, mas não é a educação formal, é essa em que a gente precisa das titularidades para se fazer presente na vida material, para ter e ser. Mas a educação que o espírito precisa é da educação doméstica, é da educação da consciência de ser e estar. Que consciência é essa? Ser, se perceber espírito e saber que você tem uma contribuição, uma parcela muito grande, não é pequena, é muito grande. E estar, que é fazer com que a vida seja vivida na plenitude. E como é trazer essa consciência de ser? Ser em essência é começar a avaliar a si mesmo. Como que eu estou contribuindo para que eu me melhore, para que esse outro que vive no meu entorno também possa melhorar? O compromisso de estar. O que eu contribuo para a minha vida, no sentido de ampliar o meu crescimento profissional, financeiro, e ajuda esse outro também a crescer. Então lembra que comecei a palestra dizendo que somos a nossa prioridade. Se você não se torna a sua prioridade, você não tem como perceber a grandeza do seu ser. Viver em sociedade é viver nesse mundo paralelo. É olhar para as consequências da vida material, mas não esquecer e não se distanciar do que você é enquanto espírito. Eu, como terapeuta,
enquanto terapeuta, ajudando pessoas a fazer o encontro consigo mesmo, percebo quanta dificuldade existe ainda no ser em encontrar esse ponto dentro de si mesmo e se perceber importante para a sua jornada, para a sua caminhada, facilitar a sua trajetória. Porque todos nós estamos vivenciando muito o externo, vivenciando o que acontece fora. E a vida é de dentro para fora. Quando você se conecta apenas com o externo, você só enxerga essa vida, você só enxerga essa dimensão, você só enxerga as dificuldades. Você perde a conexão com esse divino, com esse amor com o divino. Quando você tem a conexão com ele, você encontra o amor dentro. E esse amor dentro que faz você fluir para a vida. Não é esse amor fora, não é esse amor que eu sinto pelo outro, não é esse amor que eu busco do outro. É o amor dentro que vai trazer você para uma grandeza, porque é a partir desse amor, um amor ágape, o amor que Jesus falou, que não existem palavras para expressar como é que é esse amor. É quando você sente verdadeiramente esse amor por você, que o seu coração expande e você olha para o outro como seu semelhante, com sombra e luz. Porque aquilo que a gente aponta e condena no outro está dentro de nós. Não esqueçam disso. Não adianta viver na criticidade. Não adianta viver no julgamento. Quando eu julgo, quando eu critico, é algo que está dentro de mim. Que num dado momento eu também cometi. Que num dado momento eu também faço. Mas é mais fácil eu apontar o outro do que olhar para mim mesmo. Do que reconhecer em mim as minhas falhas e poder transmutar. Uma vida plena é uma vida em que você observa como que você se move e julga a si mesmo e avalia a si mesmo e se pergunta: no que eu contribuí para que isso acontecesse? No que eu contribuo para que isso continue acontecendo? E o que eu posso fazer para mudar isso que acontece? Porque nós ajudamos o que acontece no nosso entorno, de alguma forma. Se eu me conecto com a forma com que o outro reage em relação a mim, eu trago para mim a dor. E eu trago para mim o insulto. Eu trago para mim a situação adversa. E eu trago para mim um sentir profundo de mágoa, de tristeza, como se aquela flecha tivesse sido direcionada para mim, porque eu me conectei. Mas se eu não me conecto, a flecha vem, mas ela não me atinge, ela cai antes. Porque eu não tenho ressonância com isso. Veja que o estudo do magnetismo comprova que um mesmo objeto, um mesmo ambiente convivido por pessoas ou objetos, formas, pensamentos naquele local, consciências físicas, num dado momento, aquele ambiente se torna para todos a mesma conexão. E um exemplo disso é mulheres que convivem e moram juntas. O ciclo menstrual de cada mulher, no primeiro momento da existência de conviver ali juntas, eles são separados. Mas a partir do momento da convivência, ele se torna único. Há uma cadeia, porque há uma ressonância. Então, o magnetismo é uma ressonância. Eu ressoo com esse outro.
E é por isso que é importante você se conectar com você e saber a energia que você emana, porque você pode fortalecer se a energia que você está conectada favoreça na sua vida ou rechaçar essa energia. Então, o seu compromisso é um compromisso de olhar para você e as energias que você emana, para que você fortaleça o ambiente em que você está. Não existe mal que suplante o bem. Então, se eu ressoo numa determinada energia, mas se fortemente eu me dedico a fazer uma conexão e mudar aquele ambiente, eu mudo. Eu mudo com a ressonância que eu vou criar. Eu posso demorar e demandar uma força maior de mim para mudar a energia de um determinado ambiente. Mas ele vai ressoar num dado momento com o desejo intenso que eu tenho de harmonizar. Ou se eu me desligo, se eu não tenho compromisso comigo, se eu não tenho a percepção de como eu estou, de como eu funciono, eu me conecto com aquelas energias e as energias diversas se confundem. E as energias diversas se deterioram, se conflitam. Então, o compromisso com você é um compromisso de estar presente, de olhar para o agora, de olhar para o momento, de olhar para o que você vive e o que eu posso contribuir. Não esqueça que você deve sempre fazer essa pergunta: como eu posso contribuir? Que compromisso eu tenho com o universo? Que compromisso eu tenho comigo? E sabe que quando você emana fortemente do seu coração um desejo ardente de realização e de que aquelas energias salutares que você tanto quer podem ser emanadas no seu ambiente, pode ser emanada no lugar onde você está vivenciando e experienciando. Assuma o compromisso com a sua vida. Nada pode deter e abater um compromisso e uma determinação fortemente de fazer mudanças na sua própria vida. E é por isso que falamos: você ressoa e atrai aquilo que está dentro de você. E como não nos damos conta de que existe um inconsciente maior do que a consciência, esse inconsciente é quem reverbera. Então devemos prestar atenção e fazer contato com nós mesmos para que a gente possa entender o que é que reverbera o meu inconsciente. A nossa consciência é 10%, é irracional. O nosso inconsciente é 90%. Ele é emocional, ele é instintivo. Ele é sentimental. Então são as nossas emoções, é o nosso instinto, é a nossa reação, é o nosso sentimento que faz com que o que estar consciente seja reverberado. E você não se dá conta disso. E aí você diz: mas eu não desejo isso para mim. Não, mas por um momento, se você vacila, se você duvida, se há fragilidades, se há sentimentos inadequados dentro de você, se há sentimento de rejeição, de abandono, de desrespeito, dores emocionais que estão guardadas, veladas neste inconsciente, é ele quem reverbera e não o que está na sua consciência. Por isso, a importância do autoconhecimento. Por isso, a importância de você ser a sua prioridade, de você olhar com verdade, com coragem e com humildade. Quando você olha com verdade, você vai entender
que o que está no seu inconsciente, aquilo que lá atrás pode ter te machucado, ter doído, que está guardado, vai estar reverberando no que é você. Suas ações podem estar ligadas com a sua consciência que diz assim: eu não vivo mais aquela dor. Aquilo é passado, mas é uma mentira. Se está mal resolvido dentro de você, se você não limpou o seu coração, é isso que vai reverberar. Essa dor, essa mágoa. Então, nós, na jornada, na busca do comprometimento com a vida, esquecemos que temos que olhar constantemente, revisar e acompanhar o nosso inconsciente. Porque é ele quem determina o que acontece fora. Ele está dentro, numa profundidade imensa. Sabe um iceberg? 10% que está fora, que é visto pelo navio, é a consciência. Mas aquilo que o timoneiro não pode ver ao navegar, que está imerso, que está embaixo do mar, que é imenso e que pode prejudicar a navegação, são os 90%, que é o inconsciente. Então, você é o timoneiro do seu barco. Olhe as águas que você está navegando. Observe as profundezas que existem dentro do seu mar, neste oceano de pensamentos, neste oceano de créditos que você dá àquilo que você acredita, movido por uma dor, por uma sensação, por um sentimento, por algo inadequado que aconteceu na sua vida lá atrás. Há uma importância muito grande de se olhar para isso. Então, o compromisso da jornada é com você. Sabe aquela frase de Jesus que ele diz: amai o próximo como a si mesmo? A ênfase é si mesmo. A ênfase não é no próximo, é no si mesmo. Amai o próximo como a si mesmo. Esse si mesmo é: você está olhando para você? Você tem amor por você? Será que você mendiga o amor do outro quando você se coloca muito à disposição dizendo que eu amo este próximo, por isso eu faço o que faço? Ou você mendiga este sentimento? Quando você ama, você liberta a si e ao outro. E você não vive incessantemente como um hospedeiro, preso nas amarras de estar fazendo incessantemente algo pelo outro, para provar o seu amor, porque no fundo quer ser amado. Entende? Quem se ama, se preenche, se move para ajudar o outro, mas não vive a vida do outro, não vive para ajudar. Ajuda e vai viver. Então tome cuidado, como que você está se movimentando na vida? Será que nos seus relacionamentos você se doa demais? Bert Hellinger, que vem, o percussor da constelação familiar, desencarnou no ano passado. E ele tem uma história linda falando sobre o sistema da vida da gente. E as constelações familiares, ela vai falar de tudo que reverbera na nossa vida, que está presente nos nossos antepassados. E ele já falava que para você ter uma vida sistêmica saudável, existem 3 leis. A lei do pertencimento,
a lei do respeito, da doação e a lei do amor. Então, do pertencimento, eu preciso me sentir pertencer a uma história que existe antes de mim. Eu não posso negar isso, porque quando eu nego, eu me desconecto de algo que faz parte do meu sistema, porque nós somos um sistema. O seu corpo é um sistema. Sistema endócrino, sistema respiratório, sistema excretor, sistema digestivo, vários sistemas. Os órgãos se intercalam entre si para dar um funcionamento maravilhoso ao nosso organismo. Quando um é acionado, tanto que existe uma história, né? Onde existe eu não sei bem, mas existe uma metáfora que fala sobre a revolução dos órgãos e cada um vai dizer a sua importância no corpo e no fim eles descobrem que todos são importantes, porque quando um diz que vai parar, ele decreta a paralisação de outros. Então a nossa vida é um sistema e olhar para o nosso sistema é extremamente importante para que a gente possa ter essa percepção de viver entre eu e esse outro, mas soltar, não grudar. E aí vem a outra lei. A primeira, o pertencimento, eu me senti pertencer. A segunda, doação. É a lei em que você não pode excessivamente viver a vida do outro. A balança, ela tem que ser o dar e receber, na mesma conexão. Então, como eu falava antes, se você é uma pessoa que excessivamente doa, que excessivamente se coloca à disposição do outro, existe uma descompensação em você. E essa sua busca de estar sempre à disposição de alguém, fazendo algo por alguém, é uma necessidade de reconhecimento, é uma necessidade também de ser amado. E a vida, ela diz o seguinte, é dar e receber. Tem que haver uma harmonia nesse dar e receber, tem que haver uma compensação. Né? Eu não posso receber demais ou doar demais. Quem recebe demais cobra do outro quando não recebe. E quem doa demais se sente sempre desnutrido, porque está dando toda a sua energia, mas não recebe nada. Então é descompensado. Olhe para a sua vida, veja se ela está assim, se ela está descompensada, se você está doando demais, está fazendo demais, assumindo demais as responsabilidades que podem ser compartilhadas e divididas. Tanto na sua vida, na harmonia familiar, na sua casa, com marido e filhos, ou mulher e filhos, no ambiente de trabalho, não importa. Olhe se você está doando demais. Ou olhe se você está recebendo demais. E se você sente esse vazio quando o outro não se coloca à disposição. Porque isso é injusto. As duas formas são injustas. Uma é si mesmo sendo injusto. Eu estou sendo injusta comigo quando eu me dou demais. E quando eu recebo demais, eu estou sendo injusto com o outro. Porque eu não reconheço esse outro, eu só quero que ele me dê. E a terceira é a lei do amor. Amar. Amar a si mesmo. Se preencher desse amor, porque eu não fico excessivamente doando para receber e nem cobro que o outro me dê. E me sinto pertencer. Porque todos que vieram antes de mim, eu tenho que respeitar. A lei do respeito, do olhar para quem vem antes de mim. Então, agradecer a meu pai e minha mãe que me deram a vida. O propósito de estar aqui, seja como for, a sua relação com seu pai e sua mãe, eles te deram a vida. Então, devemos ser gratos a esses pais, seja como for. E atrás desses pais que fazem parte do meu sistema, para que eu exista, para que eu tenha encarnado, existe um pai e uma mãe. Então existem mais 4 pessoas que formam 5 de um lado, 3 de um lado e 3 do outro, 6 pessoas. Então, atrás de você existem 6 pessoas que fazem parte do seu sistema, mas não para por aí. Atrás de sua avó existe um pai e uma mãe, atrás de seu avô existe um pai e uma mãe, e dos avós paternos e maternos.
e vai ampliando e forma-se uma pirâmide onde você é o ápice, você é a frente e atrás de você vem todos os outros. Mas eles não estão atrás porque são inferiores, eles estão atrás porque eles estão te amparando. Eles estão atrás, você está na frente e atrás de você tem uma história. Então o seu compromisso com a vida é olhar para a sua história. Quem foram as mulheres da sua vida? Suas avós, sua mãe, suas tias. Quem foram os homens da sua vida? Seu pai, seus avós, seus tios. Todos estão dentro de você. Não negue. Quando nega, estamos negando a nós mesmos. Porque eles fazem parte do nosso sistema. Então isso é um compromisso. Os compromissos com a vida é olhar para o nosso sistema também. Não podemos deixar de olhar para esses compromissos. Porque quando eu não olho para esse sistema ou eu nego alguém do meu sistema, eu estou negando a mim mesma. Eu estou negando o compromisso comigo. Então olha como há uma complexidade tão grande em viver, gente. Olha como os compromissos de viver é grandioso quando se olha para si. E lembra que eu comecei dizendo que o maior compromisso é com você? Porque essa é a importância. A importância de você olhar. Que quando você enxerga o compromisso com você, você não está sendo egoísta, mas você está sendo orientado, orientada para enxergar o que vem com tudo que você carrega, com toda essa força que existe dentro de você. Porque é uma força, luz e sombra. Nós somos luz e sombra. Somos o lobo bom e o lobo mau. Não há separatividade. Quando você separa, você desconecta. Quando você une, você alinha. E viver e ter compromisso consigo mesmo é unir bem e mal, mentira e verdade, claro e escuro, dia e noite, as polaridades. Quando você nega uma em detrimento da outra, você fica desconecto. Nada é excessivamente verdadeiro, nada é excessivamente errado. Nada é excessivamente bem, nada é excessivamente mal. O que é verdade para um pode não ser para outro. E o que é verdade para você num dado momento, no compromisso de viver, pode não ser num outro. E o que é certo e errado? E o que é errado? Não existe isso. Aquilo que você pode ter considerado errado para o seu viver, num dado momento pode ter sido muito bom para você aprender, para você evoluir, para você crescer. Nós temos o livre-arbítrio que permite as escolhas. E quando a gente não escolhe, a gente está escolhendo. Porque quando eu digo que não vou escolher nada e vou ficar na minha, eu estou escolhendo ficar em algum lugar. E isso é uma escolha. E as escolhas, elas não devem ser avaliadas como certas e erradas. Naquele momento você precisava daquilo que te aconteceu para que você pudesse evoluir. E aí você vem e diz, poxa, mas eu fiz uma escolha errada. Não, você fez a escolha do seu coração. Você fez a escolha da sua consciência para aquele momento. Porque a nossa trajetória é de ampliação de consciência. E num dado momento da sua vida, você tem uma consciência. Num outro momento, você tem outra consciência. Então, quando você olha para a sua vida lá atrás, com a consciência que você tem hoje, você julga quem você foi. E está errado. Porque está tudo certo o que você fez lá. Porque você fez com a consciência que você tinha. E vieram os aprendizados que foram necessários para que você se tornasse quem você é hoje. Então, olha a importância disso. O grande mérito da vida é se acolher, não é se excluir, não é se julgar, não é se redimir,
não é se encolher, mas olhar para a grandiosidade que você é, com tudo que você já aprendeu, com tudo que você tem aprendido, com tudo que você se torna no momento que você integra tudo que você já viveu. Então não se julgue, não critique. Não diga que você cometeu erros, não diga que você cometeu acertos, mas diga que você viveu, que você tem um compromisso de viver. Porque o compromisso de viver é olhar para você com a sua grandeza, com a sua coragem. Aplauda o teu ser e diga quão corajoso, corajosa eu sou. Por tudo que eu vivi e por tudo que me reergui diante das dificuldades. Porque o importante é o comprometimento de viver e não de fugir à vida. E quando algo acontece que foge ao controle daquilo que eu desejei, talvez tenha sido para o meu aprendizado, não foi uma escolha errada. Talvez era necessário passar. Não sabemos que, na verdade, transcorre nesse universo grandioso que existe e em tantos outros universos paralelos que estamos convivendo. Então se acolha e se permita, tenha um compromisso de viver com você. Tenha um compromisso de se acolher e de entender que a vida é para ser vivida e não julgada. Porque todos nós merecemos o perdão. Deus não pune, Deus acolhe, porque Ele sabe que somos ignorantes. E sempre que você orar e que tiver um diálogo com Deus, diga: gratidão por me permitir ter força para continuar. Gratidão pelas experiências que eu vivi, que não foram as melhores, que não foram salutares. Ou gratidão pela maravilha que me aconteceu. Mas agradecer sempre. A gratidão é outra importância na vida da gente. Ser grato por tudo que nos acontece. Todas as coisas, todas as coisas. Tudo que te acontece, seja grato, seja grata. Há uma importância muito grande em agradecer. Porque agradecer é entender que Deus está se fazendo presente. Agradecer é entender que eu estou vivendo. Agradecer é eu entender que eu tenho coragem diante de tudo que eu vivo, dos meus erros e dos meus acertos, que são considerados por mim erros e acertos. E que eu sou grandioso, grandiosa. Agradeça. Gratidão é conexão. Gratidão é entender que existe um ponto de Deus dentro de nós. Nós temos um corpo físico e nós temos o perispírito, que é o corpo. Existem várias nomenclaturas que falam de vários outros corpos, mas vamos falar desses dois, o físico e o perispírito, que faz a conexão entre o espírito e o corpo físico. E no perispírito se localiza a mente e se localizam os chakras, que em sânscrito significa roda, chakras, também chamado chakras. E esses chakras, eles fazem parte de uma organização sistêmica desse perispírito para o corpo físico, onde alimenta essa força, essa energia. Então imagine o seu cardíaco sendo o ponto de Deus dentro de você. Os 7 chakras, o coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o plexo solar, genésico e o básico. São os 7 principais, as 7 rodas maiores, que eles são hiperativos e hipoativos. Hipo, quando ele diminui a sua velocidade e traz algumas desorganizações. Hiperativo, quando ele está trabalhando numa velocidade constante e normal para que a gente possa ter as energias salutares. Então, imagine que o seu cardíaco é o ponto de Deus. Porque ele se localiza exatamente no centro
de 3 chakras superiores e 3 chakras inferiores. Então, eu digo que esse é o ponto de Deus. É o ponto de conexão. E não, como que eu diria, não devemos desprezar que ele está localizado como cardíaco exatamente no coração, que é utilizado como o símbolo do amor, no formato, né? Então, esse cardíaco, que é o lugar onde alimenta os sentimentos, é também o transmutador de energia. Então, imagine que esse ponto de Deus, quando você faz essa conexão no compromisso com a sua vida e com você mesmo, você consegue fazer a transmutação daquilo que é inferior para aquilo que é superior. Daquele seu ser ignorante, daquele seu ser que ainda está na jornada, mas tem um compromisso de viver, para o ser que tem o compromisso de se conectar e de sentir a grandiosidade desse universo dentro de você. Então, o compromisso com a vida é o compromisso com você, com o seu eu, com a sua individualidade. Nós somos individualidades imortais geradas para alcançar a felicidade. Não existe a morte do seu ser, da sua mente, de tudo que você aprende, de tudo que você amplia. Não demore na sua ampliação, porque ela te abastece aqui, agora e sempre. Porque quem morre é o corpo físico. Esse amontoado se dissolve e sua mente, seu espírito, flui, evolui, amplia, plus. Então, por isso, a necessidade da experiência reencarnatória, de usar um corpo para viver em sociedade, para viver com o outro, para que eu possa desbastar essas dores que carregamos, da necessidade de ser amado e de amar, de ser esse hospedeiro, de ficar nesse lugar de só ajudar para ser amado, ou de cobrar, de querer que o outro cuide de mim. Cuide você de você, se cuide, se olhe. Compromisso com a vida é um compromisso com uma jornada. Compromisso com a vida é a maturidade do espírito, é a maturidade do ser. Quando você assume o compromisso de viver, você sai do lugar de transferir responsabilidades, de achar que o outro é quem é responsável pelo que lhe acontece. Não, não é, é você. Sim, é você. É você que é responsável. Porque mesmo quando o outro te fere, é você que decide o que você vai fazer com o que você sente. Se você se encolhe, se você sofre, se você vai lamentar, se você vai chorar ou se você vai sacudir a poeira e vai reerguer. Porque a vida está te oferecendo uma oportunidade de você se fortalecer no seu amor. Porque o amor por si mesmo que se fortalece. Não foi à toa que Jesus trouxe essa frase. Amar o próximo como a si mesmo. Mas é olhando para si, é olhando para você, sem egoísmo, saindo dos egos, dessa fronteira de posse, de poder, mas de amar a si mesmo e trazer a empatia. A empatia, olhando para o próximo como você é, sabendo que você tem dores, sabendo que você tem sofrimento, mas que a jornada é grandiosa. Porque não é o outro que me preenche, quem me preenche é o universo, é Deus, é algo maior. E eu tenho Ele. Se faça a luz, se sinta a luz, porque você é luz. E vivemos com a velinha na mão, né? A gente acende uma vela, porque nós somos uma vela, não é? Mas tem uma passagem no Evangelho que diz: colocai a luz no alqueire. E o que é colocar essa luz no alqueire? É
colocar num lugar alto. Quem é essa luz? Você. Quando você coloca essa luz no alqueire, é porque você ampliou a sua consciência. E quando você amplia a sua consciência, você amplia o seu redor. Porque você sai desse lugar do queixume, desse lugar de resmungar, desse lugar de transferir responsabilidades. Quando minha luz amplia, é a minha consciência que amplia. Quando a minha luz se amplia, é a conexão com o ser divino, é entender a grandeza que eu sou. E sair desse lugar de viver à margem dos mimimi, do pedinte, do reclamão. Entende? É se apropriar da sua grandeza, se apropriar daquilo que você é, daquilo que você é capaz, daquilo que você pode ser, reconhecendo. Mas para que você saia desse lugar é preciso que você tenha verdade, coragem e humildade. Verdade para olhar que você é um ser com mazelas, com ignorância e que está tudo certo. Que você veio para esse aprendizado e não para se encolher. Ganhar e perder faz parte da vida, faz parte de um lugar onde eu me encontro para crescer. Então é com essa coragem que você vai transmutar, porque você vai parar de se julgar e de se culpar e de se sentir culpado por alguma coisa. Porque a depressão é o julgamento que fazemos de nós mesmos. São os sentimentos de culpa. Culpa de ser inadequado, culpa de rejeição, culpa. Então saia desse lugar, saia da depressão. Se olhe sua grandeza. Verdade. Então a coragem é para você sair desse lugar. A verdade é para você sentir esse ser grandioso e dizer, tudo isso que eu passo ou passei, é nada, é aprendizado, é a escola. A vida é a verdadeira escola. Porque as escolas que existem no mundo material, elas são escolas para te dar um direcionamento profissional, para você crescer enquanto ser, produzir. E quando você produz, você traz riqueza para a sua vida e para a vida do próximo. Mas a verdadeira escola é a escola da vida. É onde você aprende por você mesmo, se olhando com verdade e dizendo assim, eu olho para mim e eu não me envergonho, pelo contrário, eu me fortaleço porque eu sei o grande ser que existe. As minhas falhas são apenas a minha coragem de viver. É assim que é ser verdadeiro. E não é o outro que me move, eu me movo naquilo que eu quero e no meu propósito. E humildade para saber reconhecer e acolher-se diante de tudo que a gente passa. Porque não existe ninguém que seja bom o suficiente, maravilhoso o suficiente. Todos nós temos mazelas. Algumas que são visíveis, outras escondidas, mas todos temos. Mas humildade para olhar e reconhecer que essas mazelas fazem parte do meu aprendizado. É quando eu olho para aquilo que eu considero inadequado, que eu posso fazer a transmutação, que eu posso mudar e ser melhor. Mas quando eu me encolho e me envergonho, eu não faço nada. Eu apenas humilho a mim mesmo. Então, acolher-se, amar-se, é o propósito da vida. O compromisso da vida é se comprometer com você, se comprometer com a sua verdade, com a sua coragem, com a sua humildade. Porque quando você se compromete com isso, a sua vida se torna diferente. Não é o outro que te guia, é você que é o timoneiro do seu barco, nesse mar da imensidão. Eu desejo a cada um de vocês que estiveram aqui ouvindo essa palestra, ou que vão ouvir depois, que vocês sejam verdadeiros, corajosos e humildes.
sem medo de ser feliz, sem se envergonhar, sabendo que aquele que habita em nós nos deu a força e nos deu o livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas. Sem isso, não sairíamos do lugar. Sem isso, ficaríamos nas mesmice, na mediocridade. E você não veio para ser medíocre. Medíocre é aquele que tem medo de dar um passo à frente, porque não quer errar, porque acha que errar é ser inadequado. E é quando eu erro que eu aprendo. É quando eu erro que eu me melhoro. Quando eu olho com verdade, com coragem, com humildade. Agora, se eu erro e eu me encolho, eu vivo na mediocridade de apontar para mim mesmo um julgamento que se torna penoso. E eu desejo que cada um dos que estão aqui me ouvindo, a partir de hoje, tenha um compromisso com o viver. E compromisso com o viver é não ter medo, é não se julgar, é não se criticar, mas é olhar de cara, de frente e dizer: parabéns, porque você teve coragem. E foi assim, olhando para a grandeza do seu ser e daquilo que você considerou que pode não ter sido grandioso, que você transmutou. E é parabenizando cada feito, cada coisa maravilhosa que você faz na sua vida, que você fortalece e diz: nossa, como é pequeno o que eu considero que errei. Mas que foram essas pedras, essas dificuldades que me fizeram ser um ser melhor. Porque eu olho para mim com verdade, com coragem, com humildade. Tenham uma boa noite, muita paz, muita luz e sejam verdadeiros com vocês. Tenham compromisso com o ser que é você. Tenha compromisso com você. Seja comprometido com o seu viver, com a sua vida. Muita luz e muita paz. Boa noite.